Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Catia. Atenção, esse programa é feito por pessoas felizes e graças a Deus politicamente incorretas, que não se furtam em fazer brincadeiras e rir da situação em que se encontra o mundo com suas piadas prontas. Portanto, se você sofre de mimimi alto, vacilite aguda, crise de conservadorismo internetico, síndrome da problematização sistemática de praticamente tudo, alto índice na taxa de glicose retal, inchaço na glândula vitimal e manada vírus, esse podcast infelizmente não é para você. Nessa próxima hora, ouça o CD novo do Padre Fábio de Mello, que tem músicas lindas, apesar dele ser meio ofensivo contra o Evaristo Costa nas redes sociais. Se isso ainda te ofende, leia um bom livro, desde que não vá contra as convicções de moral e bons costumes que sejam agradáveis somente aos seus pensamentos. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Salve, salve, confradeiros! Belezinha? E aí, você tem dado em casa? Ah, eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Meu amigo. Eu voltei pra tocar o terror aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Cris e estou com meu amigo Vesh, um velho confrade. Sou eu! E estou aqui com um quase confrade, mas ele é corriqueiro aqui da rodinha, ele faz parte da rodinha, Dom Raziel. Olá. E com o nosso amigo, sommelier de jogos, Nicolas, o Falcão. Boa noite, seus babacas. Ah, começou já começou. E não esquecendo que você aí do outro lado forma com a gente também a Confraria. E aqui encerramos com o programa, porque o Nicolas vai se ausentar. Não, mentira. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que eu acho que o único que não tem lugar de fala aqui é o Vesh. Mas ele vai participar do mesmo jeito, com perguntas ou com o que quer que seja. Beleza? Então é o seguinte, vamos falar de board game, bora playar o bagulho... Nós precisamos de um orcar? Não, sem orcar. Depende, só se for €1 com alocação de trabalhadores. Aí é outra conversa, né? Isso aí quem gosta de euro é o Gabriel, é o Doom. Então é o seguinte, bora pra vinheta e depois o papo. Vai, vinheta! Euro Games! Euro! Você vai ouvir Confraria. Oh, e aí, senhores? Tudo bem com vocês? Belezinha. Bem, Tudo certinho? Tudo certinho? Tudo certinho. Vamos falar de board games. Vamos lá. Primeiro, começando do início, principalmente aqui no Brasil. Board games ou jogos de tabuleiro, como já diz, né? O próprio nome já diz, são jogos de tabuleiro. Até aí fácil. Beleza. O que acontece? No Brasil, os jogos de tabuleiro, eles eram feitos para crianças. Isso eu tô falando meados de década de 60, 70, tá? E os jogos foram feitos para crianças e em determinados tipos. Então, quando lançaram Banco Imobiliário, o War e todos aqueles jogos mais simples, Jogo da Vida, Detetive, todos que vieram depois, eles eram tratados como jogos para criança. Tendo que na Europa, os jogos não são vistos como jogos para crianças. Eles são vistos como jogos para a família. Existem outros jogos de tabuleiro além de War e Banco Imobiliário, Ludo. Eu só conheço esses jogos, galera. O resto pra mim não é board game. Olha o sommelier falando, olha o sommelier querendo dar. Relaxa, Meu amigo. Relaxa. Tem outros, pô. Tem o Uno, tem o Pega-Vareta, damas. Dama. Isso é card game. Xadrez. Isso é card Dominó. game. Dominó. Ludo, gamão. Peraí, se Uno é card game, Dominó o quê? Pedra game? Pedra game. Stone game? Stone game. Exatamente. Então, os jogos eram feitos pra família. Por quê? Porque na Europa o inverno é rigoroso. Então as famílias ficam em casa e ficam jogando. Ok. De 70 até 2012, no Brasil continuaram os mesmos jogos de sempre. Eles só repaginavam
e vendiam como... E as pessoas aqui no Brasil entendem que jogo de tabuleiro é jogo de criança. Só que na Europa, nesse tempo todo, os jogos foram avançando. Foram avançando as mecânicas, o tipo de jogo, o material, tudo foi avançando, né? Então, é bem comum você mostrar pra uma pessoa um jogo de tabuleiro e a pessoa falar assim, é tipo War, é tipo detetive, porque é o que ela tem, o que tem aqui na infância do Brasil é isso, né? Normal, Exato. vírgula. Porque E War dentro da minha... War Detetive, na verdade, você ainda foi muito longe, porque a referência, acho que talvez mais padrão da galera por aqui, ainda é falar de jogo da vida e banco imobiliário, cara. Não, Banco Imobiliário até hoje tem eles, cara, cada dia que lançam com uma coisinha diferente, né? Dentro da minha casa eu mandei esculpir uma pedra com uma madeira com pirógrafo. E aí tá na parede assim, ó. Se alguém falar de War, jogo da vida ou banco imobiliário, é Instaban. Justo. Vocês estão falando uma coisa, mas vamos ser um pouco chato, né? Pra variar. Eu não gosto de ser muito chato, mas às vezes eu sou obrigado a ser. Mas tu é, né? Mas beleza. Às vezes eu sou obrigado. Então, sim. Quem falou do jogo da vida é uma verdade. O War e o banco imobiliário, ele é uma coisa da nossa geração. Você entendeu? A galera, nossos pais e tal, já não era mais o War. O War é uma novidade pro mundo deles. Nossos pais jogavam jogo da vida, vamos pra alguns card games, né? Mas assim, era mais joguinhos, ou Ludo era da época dos nossos pais. Ludo. Isso assim, eram jogos de casinha. O jogo não tinha muita... O board game na época deles não tinha essa interação. Era ali simplesmente rolar o dado e andar. Olha, aconteceu tal coisa. É sorte e azar. Revés. O banco imobiliário, pra ele já foi uma evolução, que não era nem imobiliário, né? A primeira coisa que veio pro Brasil foi o Monopoly. O banco imobiliário é uma evolução, é o do Brasil, mas no Brasil começou mesmo como Monopoly. Você entendeu? Eu tenho uma dúvida. Muito antigamente. Quando o Nicolas falou que na era dos nossos pais tinham alguns card games, ele se referiu a tranca, buraco e truco? Deve ser. Sueca 100%. Não, mas jogos deles eram exatamente... Mas jogo de board game, minha avó jogava Ludo, sabe? Não sei se vocês vão lembrar, os jogos acabavam sendo board game, que não podemos esquecer que é um board game. O próprio xadrez, a dama, eram board games da época, sabe? Eu joguei muito xadrez e muito gamão com meu pai. O que na verdade aconteceu, resumindo essa história toda, é que, tipo, o que foi implementado, o que foi acontecendo, é que foi trazida a complexidade pro board game, tá ligado? E aí o board game, ele deixou simplesmente de ser um jogo só de tomada de decisões de forma tanto racionais como aleatórias, que seria o dado, para ter mais complexidade. Você acabou trazendo mais conteúdo. E isso também dá margem para você aumentar todas as possibilidades, trazendo história, trazendo ambiente, trazendo muito mais possibilidades para esse tipo de jogo, né? Exatamente. E eu lembro que nos anos 80, cara, a Grow chegou a lançar muito jogo que saía desse escopo dos primeiros jogos, sabe? A Grow, ela trouxe Interpol, ela trouxe Scotland Yard, ela tinha Scratch, ela tinha Contatos Cósmicos, que é o Combate. Counter. Combate era da Estrela, sim, também tinha o Combate. Ô, Cris, só pra trazer aqui informação pra vocês, tanto Risk como Monopoly é mais antigo ainda, né? Sim, ele é da década de 30, tá? Certo. E o Risk da década de 50. E aí, mas no Brasil? Não, então, na década de 60, ele foi lançado, tá? Aqui no Brasil, tá? Só pra ter uma noção, ele foi lançado no Brasil, na década de 60. Mas é aquilo, né? Era uma coisa cara, não era para todos. Sim, não vi. E aí, exatamente, e aí a Grow, ou barra Estrela, aí depende de cada jogo com a sua... com a sua publisher, trouxe, sabe? E aqui nem ele fala aqui, ó. Eu tô vendo até do Wikipedia. Monopoly no Brasil, Monopoly também. Que depois, no Brasil, inspirou o jogo imobiliário.
Então ele veio literalmente pro Brasil na década de 60, tá? Ele veio, e aí em 80, perdão, acho que foi 80 mesmo, aqui não tem a data de quando veio pro Brasil. 70. 70 já veio pro Brasil? Já? 70, já tinha, já. Então, aí veio como mudou-se para o Banco Imobiliário pelas outras, mas existiu a versão Monopoly, tá? No Brasil, o jogo vinha, e não era em português, tá? Também tem esse detalhe, o jogo era em inglês, vinha como eles traziam o jogo, tá? O jogo era importado. Sim. Porque, aí eu tô sendo chato, eu li em algum lugar aqui, mas já passou, depois eu pego a informação melhor. Muitas coisas da década de 60, ai meu Deus do céu, com 50 anos em 5, com o Jânio Quadros. Jânio Quadros agora é branco, mas acho que sim. Não era o Jânio Quadros, não era o. É 5 anos. Django? Sim. Não sei, vai, enfim. João Goulart, não era o João Goulart? Não. Django? Eu falei Django, ó, Django é o cowboy, cara. Então, e aí ele. O que acontece? Ele trouxeram muitas coisas importadas. Nenhum dos dois, cara. O 50 anos e 5 é Juscelino Kubitschek. Exatamente, que eu ia falar isso agora. Foi com o Juscelino mesmo que veio com muitas importações. Inclusive jogos de tabuleiro pro Brasil, tá? Certo. Só um detalhezinho aqui, que eu achei aqui. Então, e aí o que acontece? Surgiram os jogos modernos, que são os jogos que a gente joga hoje. Pra falar a verdade, eu tive o conhecimento do jogo moderno em 2012, com o lançamento do Zombicide. Mas dizem que um pouco antes foi lançado Game of Thrones e bem antes, em 95, foi lançado Os Colonizadores de Catan, pela Grow. Certo? Só que, na verdade, o boom dos jogos modernos atuais começou em 2012 com Zombicide, pela editora Galápagos. E o que é o Zombicide? Cara, o Zombicide, a primeira coisa que explodiu minha cabeça foi que o Zombicide, cara, diferente de todos os outros jogos padrões que a gente tinha no Brasil, ele foi o primeiro jogo o que me encantou nele foi que ele é cooperativo, cara. A gente não tinha jogos cooperativos no Brasil. Eu não me lembro de nenhum. Vocês se lembram de algum? E vocês podem falar de outras novidades que o Zombicide trouxe. Nenhum. Foi também o que eu achei interessante para os board games, que era uma coisa que eu nunca tinha visto, na verdade. Mas, para falar a verdade, eu tinha visto com o HeroQuest, né? Que ele também era. Só que, por exemplo, ele não. Diferente do Zombicide, o Zombicide ele tem uma. Praticamente ele seguia sozinho, né? Ele tem as histórias dele e tal. É possível mestrar em cima do Zombicide? É. Mas o HeroQuest ele tinha um diferencial. Uma questão é que você tinha que ter um mestre ali mostrando a história, né? O Zombicide ele é mais autônomo por conta disso. Então você simplesmente senta e joga com seus amigos, cara. Deixa eu fazer uma pergunta aqui e ser chato. A gente de novo, vai... ser chato, mas porra. Você sempre chato. RPG, a gente vai trazer Dungeons and Dragons como um board game ou não? Depende, tem os board games baseados em Dungeons and Dragons. Porque eu tô perguntando. Não, porque algumas pessoas consideram as caixas, os boxes de D&D como. Mas eu acho que já não é legal. Acho que é legal fazer isso num capítulo de RPG mesmo, né? Mas talvez é importante lembrar que você tinha alguns board games que, por exemplo, que eram board games, olha, se acontecer tal coisa, vai pra página 7. Igual aqueles livros de história, sabe? Olha, se você escolher tal, página 7, se você escolher B... Isso aí já é mais pro lado do RPG mesmo, eu tenho um livrinho desses. Você entendeu? Agora, mas tinha alguns boards assim. Agora, o Zombicide, cara, além de ser cooperativo, o que é um jogo cooperativo? É quando todos os jogadores jogam em detrimento de uma missão, eles vão fazer tudo juntos, e o que acontece? Eles jogam contra o tabuleiro. Por quê? Porque você joga, o teu amigo joga, o teu outro amigo joga, depois dele não tem mais ninguém pra jogar, o tabuleiro joga. Aí os zumbis entram e fazem a movimentação. E depois você vai trocando. Cara, isso é incrível. Outra coisa dos jogos modernos, cara, é que agora não tem mais esse negócio de jogar dado, tirei 6, anda 6 casinhas. Não. Você não precisa de dado mais. É claro, alguns jogos precisam de dados para outras coisas, mas para movimentar, você tem ações. Então você pode fazer o quê? Vou fazer uma ação de movimento. Você anda o quanto você quiser, dependendo do teu personagem, o quanto você pode. Você faz uma ação de ataque e você pode fazer mais um movimento para voltar. No Zombicide, você começa com 3 ações.
o que você vai fazer da sua ação, cara, é problema seu e do grupo, no caso, também, né? Você pode fazer uma busca, você pode abrir uma porta, você pode andar, você pode atacar. No ataque rola dado e por aí vai. E a maioria dos jogos modernos, hoje em dia, não precisa de dado. Certo? O que eles fizeram, é tirar o fator de ação aleatória, decidida por um fator aleatório, e ele te dê autonomia de fazer o que você quiser, cara. Você toma as decisões, né? Exato, isso é maravilhoso, cara. Aí por isso que quando me perguntam, esse jogo é tipo War? Aí eu falo, só que melhorado. Muito melhorado. Eu quero te corrigir, Cris. Que, na verdade, as suas ações, as suas 3 ações, não são suas. São minhas, entendeu? E as do Gabriel também vão ser minhas, e as minhas serão só minhas também. E geralmente é assim que funciona um cooperativo. Olha aí, Dum. Olha o Alpha falando aí, Dum. É babaca, né, mano? Babaca é assim, né? Isso é uma coisa... acho que a única coisa de ruim que os jogos modernos trazem é o Alpha Player, né? Ó, depois daquela data especial que o Nicolas se converteu ao babaquismo, entendeu? A gente tá tendo esses probleminha aí. É por isso que ele foi até agora sovando o assunto. Ele vem falando desde o começo que não é querendo ser chato, não é querendo ser chato, não é querendo ser chato, né, cara? Pra soltar a bomba. O Alpha Player, cara, que eu falei agora, é quando você tem essa... O jogo cooperativo traz muito disso, né? Que às vezes você tá jogando numa equipe e sempre tem aquele que quer comandar o bonequinho dos outros, sabe? Pra fazer a jogada que ele imaginou na cabeça dele. E esse cara a gente chama de Nicolas. Né? Não, Alpha Player. Me confundi. É Alpha Player. Eu acho que assim... É Nicolas, vulgo Alpha Player. Alpha Player, isso. Eu acho que assim, eu entrei esse comentário até pra entrar numa situação que é o seguinte, né? Os jogos modernos, os board games modernos, vamos chamar assim, né? Essa nova geração, ele literalmente traz essa bagulho de ação e deixa o jogo... A movimentação acaba sendo meio que mais livre, né? Porque antigamente era difícil você achar o meio de se locomover pelo tabuleiro sem ser o dado. Como é que eu vou fazer isso, né? E tem outra, né, Nicolas? E tem outra, né? Além dessa dificuldade de movimentação, você só podia ir pra frente, né? Exato. E você for parar pra pensar, literalmente é uma evolução. Olha como são as coisas, né? O mundo evolui e no mesmo caminho. Porque se você for pegar a mesma coisa nos jogos de videogame, vamos pegar os jogos 2D do cara poder simplesmente dar pra frente. Você vai pegar Prince of Persia ou o próprio Mario. Mano, o Mario você só conseguia ir pra frente, você não conseguia voltar. Ou alguns Marios você conseguia voltar, mas, por exemplo, Mario 3 você conseguia voltar. Mas o Mario 1, você não voltava, a tela travava. Você não conseguia fazer isso, sabe? Sim. E o board game ele evoluiu com o mundo, né? Por exemplo, hoje a gente vive um mundo aberto. Você vê Skyrim, que você faz o que você quiser, entre aspas. O próprio... que fez puta sucesso aí, eu esqueci o nome agora do jogo. Qual jogo? O que lançou agora. Cyberpunk. New World. Cyberpunk. Não, Cyberpunk. Que você faz o que você quiser, óbvio, você tem um caminho pra você seguir. E os jogos de tabuleiro permitem isso. Você tem uma missão pra você cumprir, você faz o que você quiser. Óbvio, você ainda tem os board games que não são mundo aberto, que você ainda tem seguir um caminho, mas é como o Chris falou, você faz 3 ações, né? E a grande diferença do cooperativo pro não é o cara que quer dominar suas ações. Entendeu? Eu não gosto de fazer isso, sabe? De ter um pensamento correto, de falar que a sua ação tá errada, não é a melhor ação. Entendeu? Mas é importante. O Nicolas falou isso e eu sorri aqui. Eu também. Eu sorri. Eu também. Eu até gostaria de acrescentar que eu até poderia concordar com o Nicolas, mas aí seriam 2 pessoas falando bosta, entendeu? Do que uma só. Mas, assim, só complementando o que ele falou, eu acho essa uma questão bem interessante, por quê? Porque ele falou, os board games evoluíram junto com o mundo, os jogos de videogame e tudo mais. Uma coisa que a gente tem visto acontecer muito na indústria do videogame, na indústria do board game em questão, tá saindo muito board game baseado em jogo digital e jogo digital baseado em board game. Tá ligado? Tipo, a gente tem o exemplo do Fallout 76, que foi adquirido aí pelo grupo recentemente.
Eu tive a experiência de jogar o Fallout 76 board game primeiro, certo? E aí, chegando em casa, eu comprei a versão digital do jogo, baixei assim. É uma perspectiva... Fallout 4. Fallout 4, desculpa. Fallout 4. É uma perspectiva diferente na hora de jogar, mas é o mesmo jogo. Você sente que o jogo é o mesmo. Os eventos são os mesmos, eles se desdobram da mesma forma, entendeu? É uma Eu acho tendência, isso muito cara. interessante. É uma tendência, na verdade, porque hoje o fator digital, fora o fator pandemia e whatever, né, cara, é muito mais presente. E tem gente que às vezes ela não tá familiarizada com aquele negócio de sentar numa mesa, de ter uma galera ali, ter o tabuleiro aberto. E é muito mais, às vezes, amigável pra ela estar na frente do computador. E eles tentam abocanhar essa porcentagem de pessoas, né? Acontece muito, que nem você comentou de um sendo feito para os dois lados, tem exemplos aí muito, muito recente de jogos que são conhecidos de tabuleiro, agora desses novos, né, e que viraram digital. O Warhammer é um exemplo, e o próprio Gloomhaven, que está em beta, né, já tá praticamente em desenvolvimento na Steam. Eles são jogos de tabuleiro sensacionais e que hoje estão sendo feitos os formatos digitais dele, né? Game of Thrones. O Doom tem o Gloomhaven, cara. Só pra tu ter uma ideia, diz aí, Doom, quanto que pesa com a tua caixinha do Gloomhaven? 10 quilos. Sem o insert. Sem o insert, 10 Sem quilos. o insert. Né? Só componente de jogo são 10 quilos. Gente, pra quem não sabe, insert é o... Como que a gente pode dizer? É a caixa que vai dentro da caixa, é o que vai organizar, é o esqueleto que vai organizar as tuas cartas e as tuas peças. Cara, o Gloomhaven tem mais de 2.000 componentes, não é isso? 3.000 componentes. É. Tu já conseguiu eslivar todas as cartas dele? Não. Aí. Tem o sleeve, assim, é por preguiça, porque eu tenho o sleeve guardado, entendeu? Não consegui terminar de eslivar ele todo, até porque existe conteúdo dentro do board game físico que tá lacrado ainda. Então ali eu sei que tem cartas, tem coisas que vão ser eslivadas, mas só quando abrir. Eslivadas é o protetor de carta. Nossa, eu tô falando que nem o Cebolinha. É o protetor de... eu abro o protetor de clato, ó. Tô bugado. Então, o sleeve é o protetor de carta, tá, gente? Pra quem não sabe, é aquele plásticozinho que vai na carta. Pra quê? Pra ninguém comer salgadinho, meter a mão engordurada, pra ninguém mastigar a tua carta. Apesar que vão mastigar mesmo com plástico, né? Mas... Derruba a coca no seu pano de mesa. Isso. É uma coisa que também não pode, né? Comer na mesma mesa que joga não dá, né? Nunca, né? Nunca, cara. Tanto é porque os jogos também estão meio bem carinhos hoje em dia. Mas eu já fico empaurado quando a gente se reúne pra jogar que tem copo de café na mesa. Eu fico, isso vai virar, isso vai dar bosta. Mas aqui é tranquilo. Agora eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Os board games... Pra quem tá escutando caiu de paraquedas aqui, tá escutando sobre o board game, vamos lá. Vamos tentar vender o peixe pra quem não conhece. Certo. Mas fala. Ao invés disso, você não quer perguntar como quando cada um conheceu o jogo? Você não quer definir? Eu acho que deveria ser a sua ação. Não quero. Calma. Você não tá comandando o programa, quem manda aqui sou eu. Aqui tem comando, pô. Vote 6 casas. Vá pra prisão, Nicolas. Vá pra prisão. Nicolas vai pra prisão. Tem que tirar dados iguais agora pra sair, hein, Nicolas? O negócio é o seguinte. Então, pra quem não conhece, cara, assim, o que eu acho, a minha visão sobre board games, tá? Cara, pra mim, o que vale é que agora com pandemia não dá. Mas antes da pandemia, cara, o que valia era a reunião, sabe? Juntar a galera. Nessa época de celular, de internet, cara, desligar o celular. Celular só pra tirar foto do tabuleiro, que é lindo. Sabe? Não. Juntar todo mundo. Não. Discordo da foto. Peraí, já discorda já. Cara, a reunião, cara, os comes e bebes, o jogo, no final das contas, era o segundo plano, cara. Era contar mentira, dar risada, zoar o amiguinho. Isso que era legal. Pode discordar agora, Gabriel. Não, gente, só vou colocar um adendo a todos os nossos ouvintes, sabe, que ficam imaginando como é que é os velhos confrades em suas vidas pessoais e coisas do tipo, certo? Cara, a gente senta pra jogar, isso é padrão. O Nicolas já passou raiva com isso também, não passou, Nicolas? Não sei, ainda não sei. Senta pra jogar, monta o setup,
pode esperar que vai demorar de 20 a 30 minutos pra começar, porque o Chris vai estar lá tirando foto. E ele ajeita bonequinho, ele tira uma foto, aí ele pega outra pecinha e tira outra foto. E aí ele vê se fica legal pra postar no Insta. Aí ele vai, monta uma cena hipotética, tira outra foto, entendeu? Claro, tem que postar no Tabulinando, que é o outro Instagram dos vários confrades, né, cara? Tabulinando é sobre board games. Olha a propaganda aí, Vete. Tchim, tchim. Eu acho que assim... Então... em relação ao que você falou, Cris, concordo com você. A sensação que você tem sobre o board game. Eu tenho, em gênero, número e grau, a reunião é a parte mais importante, é a parte que você mais gosta. Mas hoje, a gente tem que, assim, a gente não pode deixar de lado que, assim, o board game ele acaba virando em algum momento uma certa competição. Vamos chamar cooperativo, tá? Quando existem pessoas, e mesmo no cooperativo, eu acho que os dois lados têm que estar em comunicação e em concordância. Como assim? Porque às vezes você vai ter um grupo de amigos, e eu falo isso porque eu sou um pouco assim, e eu vou mudando em relação ao nosso grupo, que assim, óbvio, a gente gosta de se reunir, e o que acontece? Nem questão de competição e tal, mas assim, às vezes você quer jogar, você quer só se reunir com os amigos pra tirar uma onda, comer alguma coisa, dar uma risada. Às vezes a gente tá na pegada de jogar pra ganhar o jogo. Eu acho que você tem os dois mundos, e os dois mundos estão corretos, não existe um mundo errado. Eu acho que a mesa tem que estar em concordância. Olha, hoje vamos jogar com o intuito de dar disputa, de ver quem ganha e tudo mais. Às vezes a gente tá só no rolê, tipo assim, vamos fazer um board game só pra gente se reunir? Eu acho que a gente tem os dois meios, sabe? Não, eu já meio que discordo de você, porque é o seguinte, cara. Eu acho que nem o futebol, cara, o board game é a coisa mais importante das menos importantes. Eu acho que assim, não sei, cara, é que eu jogo pra me divertir. Ganhando ou perdendo, brigando ou não brigando, eu jogo pra me divertir. Agora, tipo, eu não vou com esse pensamento, não, eu vou pra ganhar, hoje eu vou jogar, mas eu tenho que ganhar. Tipo, tu não vai ganhar nada, não tem troféu, não tem prêmio em dinheiro, não tem nada, tá ligado? Ganhar um bônus, né? É simplesmente um bônus, cara. Cara, eu acho que, tipo, eu penso assim. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Mas é o que eu falo, às vezes você vai estar numa mesa que as coisas vão mudando. Por exemplo, eu gosto de jogar só por jogar pra reunir a galera. Show. Existem grupos, é que nem carta, a gente vai brincar, é que nem truco. Você pode jogar truco com uma galera que não joga pra competir. Ou poker, que você joga assim, dou all-in de qualquer jeito, jogo mais ok. Ou eu posso jogar poker do modo competitivo. A gente tá falando do mundo, vou até avançar um pouquinho, que eu acho que é legal falar isso lá na frente, mas existem jogos hoje que tem campeonatos, que tem premiação, sabe? Então, você tem os dois mundos. Eu acho que assim, óbvio, quando você joga só no modo party, no modo diversão, reunião, mano, a gente realmente não tem competição, mas às vezes você tem um grupo de amigos que compete entre si, que na hora de jogar, no jogo seguinte, eu ganhei da última vez. Tem essa coisa saudável. No futebol tem essa que é exagerado. Acho que o legal do board game é conseguir um equilíbrio sobre isso, sabe? É a parte mais legal. É nesse ponto, por exemplo, que eu vou até depois a gente pode até abordar em estilos de jogos, né? Quando você falou sobre o Zombicide, que ele é um jogo cooperativo, é isso que mais me atrai nele. Porque, assim, que o Lucas ele mencionou, vai ter competição, eu vou dar um ponto assim, todo ser humano ele tem um pouquinho de espírito competitivo, uns mais e outros menos, tá ligado? Mas a partir do momento que você senta na mesa e do jogo que você coloca ali, não importando se você tá numa reunião pra simplesmente brincar ou simplesmente pra jogar sério, a partir do momento que você senta pra jogar, você vai tentar fazer aquilo ali do jogo que é pra ser feito. Se você tá jogando um jogo onde há uma competição, um contra o outro, mesmo que seja uma competição ali que você quer ganhar, vai ser competitivo, aquilo ali você tem que transformar de uma forma saudável, para que é uma reunião de amigos, cara. Você vai ter que se divertir. Você não vai sentar ali simplesmente eu sou tipo 2 times de futebol jogando sério para ganhar um campeonato, porque como se fosse uma profissão, tá ligado? Não é matar ou morrer, né? Velho. Você tá ali brincando. Mas o que realmente me atrai mais, é por isso que eu prefiro os jogos cooperativos. Porque as pessoas elas acabam sentando na mesa simplesmente com um objetivo comum.
Então, em vez de haver uma competição, por mais que ainda tenha, o cara vai querer mostrar que a ação dele vai ser melhor, as pessoas, eu fiz minha ação, foi muito mais efetiva que a sua, tá ligado? Existe isso, mas no final, ele também tá querendo ajudar o grupo chegar num ponto, né, assim, chegar na vitória, né, cara? Num objetivo em comum, né? Sim. É a vitória. E aí, Dum? Na verdade, é o Alasta. O que tu acha disso? Cara, eu acho que assim, seria muito legal jogar board game com o Nicolas do podcast, entendeu? Isso eu acho que ia ser bem bacana, a gente conhecer esse Nicolas do podcast aí. Esse a gente não conhece. Esse a gente não conhece, entendeu? Eu sou o cara do competitivo, velho. Não, eu quero ganhar. O cara joga, assim, pedra, papel e tesoura como se estivesse apostando a mãe, tá ligado? É pro player. Entendeu? E assim, eu acho que seria bem bacana jogar com o Nicolas do podcast. Mas fora isso, eu acho que assim, há momentos e há momentos, entendeu? Eu como jogador, assim, como jogador de board game, eu sou jogador da mesa da cozinha, entendeu? Eu tenho muito disso. Eu não tenho uma experiência vasta, até porque eu jogo board game há 4 anos. Isso, talvez. Mas eu posso ver, tipo assim, a questão de ser jogador, em questão, por exemplo, com o próprio Magic, que eu já joguei em vários setores diferentes, entendeu? Eu acho que quando você tá sentado com teus amigos pra curtir, pra dar uma risada, pra tirar um barato, entendeu? Joga o jogo, tá ligado? Joga descontraído, joga tranquilão, ganhar, perder é consequência, entendeu? Agora, quando você tá sentado ali, tipo assim, torneio, você tá sentado ali num bagulho que vale uma bala juquinha, você entendeu? Você tá numa quadra de futebol de salão com um monte de mesa sendo filmado. Exato, entendeu? Ah, irmão, aí eu trago o Gabriel 2015 na mesa, entendeu? E eu falo assim, cara, eu me divirto, eu vim aqui pra me divertir, eu me divirto ganhando, entendeu? Ah. Mas aí o ambiente é propício a isso, entendeu? Eu tava esperando o momento que tu ia falar isso, porque se tu falasse que tu não era esse cara, a gente teríamos um problema aqui na mesa. Não, exatamente, até porque, Nicolas, você já me viu jogar na casa do Chris, e você já me viu jogar na Taverna Geek, por exemplo, quando ela ainda existia, né, a finada Taverna Geek. Putz, saudades, hein? Então, tipo assim, você me viu jogar lá. Então, assim, quando eu tô num ambiente propício à competição, entendeu? Eu me divirto, eu vim aqui pra me divertir, eu me divirto ganhando, saca? O que ocorre na maioria das vezes, né? Que você tá ali no meio de amigos, né? É mais raro você estar numa competição, quando se trata de board games, por exemplo, em caso assim, nossa, assim, falando pra isso, porque se eu fosse pro player, eu estaria jogando mais profissional do que amador, né? Sim. Mas na maioria das vezes que você senta na mesa, é simplesmente pela reunião de amigos e pra jogar, cara. Agora, lógico, tem formas de você abordar isso também, né? Às vezes, por exemplo, você tem um jogo que nem... Vou dar um exemplo aqui. Você vai ter o Gloomhaven, que você tem um objetivo a ser feito. Aí, se você põe na sua cabeça de que você vai sentar com aqueles amigos, todo mundo, pô, galera, hoje é dia da gente conseguir terminar essa pelega aqui, tá ligado? Todo mundo vai sentar sério na mesa, sério assim, né? Vou jogar sério pra poder conseguir, mesmo se divertindo, mas de forma séria, tá ligado? Você vai estar ali brincando. Essa é a dificuldade, Vesh. Essa é a dificuldade. Quando eu falei lá no começo que assim, entender o grupo que você tá, é exatamente por isso. Eu jogo board game, sei lá, há 10 anos. Eu comecei em 2011 colecionando. Então faz alguns anos já. E assim, eu já passei, e mesmo antes do board game moderno, você pode pegar o War. Vou pegar o War, que é o mais antigo e tal. A ideia é a mesma, é reunião de amigos e tudo mais. Mas quando você ia... Eu tinha um grupo de amigos que jogava War, que a gente... Não importa quem tava, assim, às vezes não eram os mesmos sempre, mas quem tava na mesa era pra ganhar. Então a competição fazia parte da mesa, sabe? A gente não se reunia porque a gente queria se reunir. Era um grupo de pessoas que nem todos eram amigos, um era conhecido do outro, mas a graça era ganhar. E você falou uma coisa bem legal, que é o seguinte, eu acho que tudo depende do momento que você tá e do que você tá buscando naquele dia. Você pode jogar um Zombicide, que é um jogo cooperativo, no modo a laço, na zoeira, o que eles gostam de fazer comigo sempre, que é focar em mim, brincar, etc, sabe?
Ou você pode sentar a bunda na cadeira naquele dia e falar, galera, vamos passar dessa missão porque eu não aguento mais jogar ela, porque a gente não fecha. E aí, acaba sendo... Quando todo mundo tá na mesma ideia, o rolê é legal. Porque... Fala, continua, Nicolas. Porque a ideia é exatamente... É a mesma história do bêbado. Tem um bêbado e 10 sóbrios, o bêbado é o chato. Mas se tiver 10 bêbados e um sóbrio, o sóbrio é o chato. Então é o seguinte, aquele cara que estivesse acordando na mesa e acaba sendo chato. Por exemplo, num dia que a galera tá mais pela resenha e eu quero mais competir, às vezes eu acabo sendo o cara chato da mesa. E eu tenho essa noção. Eu falo, caraca, pô, fui o cara chato. Eu posso até não expressar isso, mas eu penso, caralho, pô, alastrei hoje, não precisava. Você nunca pensa isso, você não transparece isso pra gente. Mas nunca. Eu falei, jogar com o Nicolas do podcast deve ser maravilhoso, cara. Porque isso aí é um pouco de autocontrole. Porque, por exemplo, você se predispõe. Você tem um grupo de amigos que jogam. Aí a galera fala assim, beleza, nós vamos jogar hoje pela diversão. Você foi pra lá com a cabeça de jogar competitiva, pra jogar sério. Então, cara, isso é uma coisa que tem que ser controlada pessoalmente, cara. Você tem que ver que você foi pra um ambiente onde outra intenção. Que não é aquilo que você tava buscando, cara. Então você tem que se mesclar com a galera, tá ligado? Não, nos últimos dias... Tem outra... Peraí. Tem outra coisa. Geralmente, quando se marca noite de board game aqui, é pra diversão. Geralmente é de noite, vai ter pizza, vai ter café, sabe? Uhum. Vai ter refrigerante, vai ter aquela zoeira toda. Pizza. Ô, Cris, é assim, vai ter pirulito. Pirulito, bala chiclete. Esse tipo de coisa é uma coisa que me ajudou bastante a aprender. Isso também é um pouquinho do que me leva a gostar muito do jogo cooperativo. Mas quando... Por exemplo, o que me trouxe um pouco desse espírito de querer sentar na mesa ali e tal, e jogar e ter um objetivo em comum, o RPG, isso foi sensacional pra mim, cara. Porque, querendo ou não, imagina, qual é a dificuldade hoje pra vocês arrumarem tempo? Porque eu, realmente, infelizmente, eu tô mais longe, né? Eu não consigo sentar com vocês pra jogar sempre igual vocês que estão mais próximos aí, né? Eu tive a oportunidade com o Cris há um tempo atrás, fui com a minha esposa e tudo pra jogar, mas imagina assim, hoje nós temos idade, não temos mais tempo, e o tempo que sobra é muito mais raro e escasso. Então, cara, quando você senta naquela mesa ali, você quer aproveitar ao máximo, tá ligado? É isso que tá ali. Então, se você tem um objetivo a ser atingido, você vai querer atingir aquele objetivo. Se você tá ali, mesmo que seja de forma séria ou divertida, chega ali, mano. Você tem que tentar ser o menos destoante na mesa, cara, pra poder transformar aquele ambiente num ambiente amigável, cara. Pelo amor de Deus, alguém dê um troféu pra esse homem. Palmas para o Vesc, por favor. Palmas para o Vesc. Palmas para o Vesc. Fala, Dum. É porque assim, ó, eu posso trazer aqui coisa que a gente não pode falar dos outros, né, mas a gente pode falar de si mesmo. Sim. Tem uma história rápida que é assim, ilustra muito bem o que está sendo dito, certo? Começamos a jogar board games direto, conhecemos o Kiss e tudo mais. Isso numa realidade pré-pandemia, né, deixando um disclaimer aqui bem feito, onde tudo era perfeito, a gente estava no paraíso e os animais ainda andavam com a gente na rua, saca? E a gente podia beijar na boca e lamber corrimão. Exatamente. Abraçar a porta. E os tigrezinhos vinham até as nossas mãos para pegar alimento. Sim. E aí o que acontece? Tipo assim, a gente se reunia basicamente toda semana pra jogar. Certo? Teve uma época aí que a gente tava se reunindo toda semana pra jogar, porque era o dia do board game. A gente já tinha instituído. Dia tal é o dia do board game, certo? E assim, cara, eu vou falar uma coisa bem, bem sincera. Todo mundo sabe, não é novidade pra ninguém. Eu não gosto de Zombicide, certo? É um jogo que pra mim, putz, saca? É muito putz, saca? Só que assim, minha esposa ama Zombicide. É o board game favorito dela. De longe. Saca? O Chris ama Zombicide. Isso aí tá nítido pra todo mundo. Entendeu? Então o que acontece? Teve um evento no começo, quando a gente se conheceu, que lá foi a grande divisor de águas de 74, saca? Que foi uma vez que eu e o Chris, a gente tretou por causa de interpretação errada dentro do jogo. Eu agi de uma forma que eles não concordam e tudo mais.
Por quê? Na minha cabeça funcionava assim, vamos jogar Zombicide, beleza, a gente tá aqui jogando, a gente tem uma missão e o objetivo é cumprir a missão, correto? Então eu dediquei todas as minhas ações, eu dediquei, tipo, tudo que foi feito, tem um background de eu ter morrido no meio do jogo, deles terem ficado, tipo... mais de 1 hora. Não foi 1 hora também, Cristiano? Foi mais. Não. Pelo tempo que o Rafa ficou fora, foi então, muito mais, cara. Aí ficaram um tempo coletando recursos, entendeu? Porque nessa missão você recuperava um personagem. Aí decidimos por regra da casa que esse personagem recuperado seria controlado por mim, porque eu já tava fora do jogo. Você entendeu? E aí ficaram horas coletando recursos e foi um calvário no deserto, entende? O personagem voltou e quando voltou eu simplesmente olhei e falei, olha, o objetivo do jogo é que um dos personagens saia da zona, né? Tem a saída com comida enlatada, água e arroz, saca? Aí eu olhei pra minha bolsa e falei, nossa, eu tenho comida enlatada, água e arroz. Eu falei, porra, o personagem que eu tô usando anda 18 casas no turno. Eu vou embora, entendeu? E aí eu meti o pé, deixei todo mundo pra trás, fui embora e ganhei a missão. E aí instaurou-se o caos, foi a Grande Guerra de 74, construíram o Muro de Berlim, a porra toda, entendeu? Por causa disso. Hoje eu entendo, beleza, é aquilo que o Vest estava comentando. A minha cabeça ali no momento não tava junto com as coleguinhas na mesa. Eles tinham uma ideia do jogo, eu tinha outra, entende? E depois de muito tempo conversando e entendendo de como o Zombicide é importante pra eles e tudo mais, hoje eu consigo, numa boa, jogar uma mesa de Zombicide sem ser babaca aos olhos do Chris, entendeu? Ao que eles determinam como ser esportivo ou ser babaca, entende? Então, tipo, eu consigo jogar numa boa, uma mesa saudável, entre aspas, conseguem compreender? Sim, tem que ser saudável, né? Não tem jeito. O Zombicide tem um monte... O jogo é muito bom, eu acho ele muito bom. É repetitivo, sim. Mas ele é bom, mas ele traz muita coisa ruim, né? Ele traz o alpha player, ele traz... Nossa, várias situações que ele carreta, né? Entendeu? Então, tipo assim, tem muitas noites... vamos jogar board game? Vamos. Beleza, hoje vai ser Zombicide. Eu já olho por dentro com aquela cara de puta, que pariu, que noite do caralho. Saca? Mas aí isso dura, tipo, 1 milésimo de segundo e eu olho e falo assim, não, bora jogar. E acabo jogando, me divertindo com a galera. Tipo, colocando o jogo meio que em segundo plano ali, entendeu? Mas... Já deu pra perceber que não é pra convidar nunca mais o Doom pra jogar Zombicide, né? Que ele faz essa cara aí. Já desdém, né? Já tem... pelo depoimento dele. Mas então, Mas nunca... Veste, não funciona. Já é a 4ª vez que eu dou esse depoimento pro Chris, ele continua me chamando pro Zombicide. Não chamo não. Tu joga porque tua esposa adora, né, cara? Eu jogo porque tua esposa adora. Se tu não jogar, sabe como que é, né? Dorme no sofá. No futon. Comprei um futon. No futon. Dorme no futon. Inclusive, então... ontem o futon tava muito bom. Mas então, gente, os jogos, eles agregam muito, cara. É muito legal. Pra quem acha que é coisa de criança, tá totalmente enganado. E aí, né, cara? Não pode ser coisa de criança uma coisa que custa mais de R$1.000, né? Tem alguns aí que estão beirando 1.000, 1.400, né? Tá absurdo, cara. Tá absurdo o preço. Eu penso diferente. Eu acho que o cara que fala que board game é jogo de criança, eu falo, é de criança, é de mulher, de homem, é de adulto, é de velho, é de todo mundo, cara. O board game é free. Todo mundo tem um espírito de criança, cara. Todo mundo. Nós não temos um amigo, Odum, nós não temos um amigo que assim, que, vamos jogar esse jogo de criança aí, não era? E bom que você citou. Veste. Nicolas. Tem um integrante do nosso grupinho, tá ligado? Que ele desdenha. Toda vez que a gente fala assim, hoje vai ter um board game. Aí ele, porra, vocês vão jogar esse joguinho de criança aí, pá. Esse bagulho. Ele é um adolescente da fase GTA, sabe? Você conhece um adolescente da geração GTA? Sim. Só sabe falar de carro, mulher e droga? Entendeu? Aí o que acontece? O cara se acha o CJ, tá ligado? E aí ele vê assim, ele fala, vocês vão jogar board game? Esse negócio de criança aí, pá. Board game pra ele tem que ser roleta russa, né, cara? Sabe Aí dá 10 minutos. E aí? Que é pra quantos o jogo? É pra 6? Mas só tem 5, né? Tem uma vaguinha aí, vou jogar também. E aí ele senta e joga, tipo, se diverte horrores, tá ligado? Mas não desdenha. Admite, né? Não, desdenha.
Fala do Fallout, que ele queria terminar. A gente foi pro sítio, aí a gente começou uma mesa de Fallout, mas a gente acabou não terminando, né? E aí a mesa tava pausada, ela tava lá toda montadinha, toda pausada. E a gente falou, ó, tem umas tarefas pra fazer. No dia seguinte a gente acordou e falou, ó, tem umas tarefas pra fazer hoje, a gente faz as tarefas, se der tempo a gente joga, antes de ir embora. E a gente viu que não ia dar tempo, tá ligado? O bagulho já não tava ficando legal. Aí eu cheguei pro Cristiano e falei, pô, Cris, não vai dar tempo de terminar, vou lá guardar o jogo, né? Porque o jogo tá lá, tá pegando poeira, né? E tudo mais, é um sítio, né? Eu falei, vou lá guardar o jogo, guardar as coisas, né? Aí ele chegou assim, pô, vai guardar o jogo? Ah, mas aí, pô, nós tinha que terminar, né? Não pode deixar o bagulho na metade. Vai deixar o bagulho na metade. Pô, aí... Não, pô, tem que terminar, tem que chegar no final. Tem que ver qual é que vai dar. Vou saber o final, pô. Mas sabe o que é isso? Mano, as coisas estão evoluindo. Antigamente, vocês vão lembrar disso. As pessoas que... Os nerds, eu gosto dessa palavra, sim, eles eram discriminados. Você... Sim. Quem entrava nos sites, por exemplo, como Chaves.com, Anegão, Jacaré Banguela, que existiam 300 memes diários, entre outras coisas engraçadas. Olha esse cara é nerd, fica entrando em blogzinho pra ficar lendo e blá blá blá. Hoje, a porra do Facebook e do Instagram é um puto blog diário, velho. 24 horas e todo mundo passa a vida lá e é legal. Hoje, virou legal ser nerd. O Jovem Nerd fez isso. O Jovem Nerd que transformou, mudou a palavra. Verdade, sabe? Concordo, assim, as pessoas, eles não tiveram vergonha de fazer o que eles fizeram. E eu acho isso, assim, super legal. Sabe? Hoje, eu me irrita até um pouco. Eu sou um cara que eu odeio hipocrisia, velho. E eu odeio a gente que antigamente reclamava dessa situação. E hoje é o primeiro a... Aí, vamos jogar um board game? Não sei o que lá. Cara, velho... Tu é o primeiro a reclamar do nerd e agora tu é um nerd, sabe? Pô, isso é mentira. 6h30 depois. Cara, hoje em dia assiste série da CW, assiste Flash, Supergirl e já se considera nerd, cara. Exato. Você falou tudo, Cris. Você falou tudo, cara. Aí o cara nunca pegou um gibi na mão, mas quer discutir com você sobre Batman. Super-Homem. Aí não dá, né? E quer falar que Liga da Justiça é bom. Tá de brincadeira, viu? Aí o quer cara falar pega... de Snyder Cut. Aí o cara pega e me fala, pô, eu gosto da Liga da Justiça, não sei porque eles não chamaram o Wolverine ainda pra participar. Tá inteirado. Exatamente. Então, gente, Então, o board game tá mais ou menos explicado o que é, que são jogos de tabuleiro modernos, que você não precisa mais de dado. Tem um fator aleatoriedade? Tem, mas é de vez em quando. Então, chegamos no consenso que o jogo board game é bacana, é legal, é formoso, é bonito e só agrega, né? Depende. O quê? Depende. Do quê? Do quê? A qualidade é boa ou não é? Puta, começou. Começou. Começou, cara. A mistura está adequada. Nossa, cara, até arranquei o fio do microfone aqui sem querer. Nossa, começou o sommelier de jogos, cara. Nossa, velho. Não, mas porque... assim, não, detalhe, só vou colocar um adendo aqui. Isso é real. Para os nossos ouvintes, quem tá querendo entrar no mundo do board game, pra quem já conhece o mundo do board game, certo? Só colocar um adendo aqui. Você fala, o jogo é legal, o jogo só tem a agregar, certo? Com uma exceção. Munchkin. Ah, não, isso não é nem jogo. Cara, o Munchkin só veio pra destruir, irmão. Não, mas vou te falar uma coisa que é real, que temos que falar, tá? O Munchkin, cara, é um jogo de cartas, mas é assim, ele é uma excelente porta de entrada, cara. Porque quando as pessoas entram por ele e depois que descobrem que tem coisa melhor, ignoram, passam a odiar. Não, então, é o que eu falei. Mas ele agrega. Eu tô com o projeto aqui pra nós ampliar o nosso grupo, né? Então eu tô fomentando vários novos jogadores pro nosso grupinho de board games. E o primeiro jogo que eu apresento pra galera é o Munchkin. Aí a galera gosta muito do Munchkin. Eu falo, gente, se você gostou do Munchkin, quer jogar com seus amigos, quer jogar com seus amigos, quer fazer qualquer coisa, não compra.
pega o meu emprestado, tá ligado? Pode pegar o meu emprestado, vai, joga e devolve. Ah, por quê? Porque, cara, você vai comprar o Munchkin, é um jogo que você vai pegar, você vai comprar, vai jogar a primeira vez, vai curtir, aí você vai pegar pra jogar de novo, aí você vai guardar na caixa e nunca mais você vai tocar nele na sua vida. Discordo. Entendeu? Não pode se apegar. Eu discordo. Concordando. Eu acho que assim, eu acho que o Munchkin, ele é um puta jogo de entrada, porque ele tem várias referências do cotidiano, da vida, então as pessoas naturalmente gostam de ver, as pessoas gostam da ideia. E qual é o grande problema do Munchkin, e também ao mesmo tempo é a parte boa. O problema do Munchkin, que é o que vocês falaram, chega uma hora que você começa a odiar porque ele fica repetitivo, as pessoas ficam com a mesma ideia, o mesmo plano, e não sei o que lá. Porém, quando você tem um grupo que quer jogar o jogo mais às vera, no sentido assim de roleplay, eu vou entrar no roleplay do tipo de se aliar, de... 3 dias depois... Até o nível 10. Exato. Então, esse é um problema do Munchkin, cara, porque assim, aí você se junta com todo mundo contra uma pessoa no nível 10, certo? Que tá no 9. Sim. Quando você consegue regredir essa pessoa, vai ter outra que vai estar no 9. Aí vai todo mundo contra a outra. Aí o jogo não tem fim, cara, porque ninguém deixa ninguém chegar no 10. Exato. Mas isso é porque a mecânica que todo mundo acha é primária. Eu já acompanhei alguns jogos de Munchkin e já joguei alguns jogos de Munchkin que foram muito legais. Óbvio, não eram pessoas de entrada, já eram pessoas que jogavam Munchkin, tinham uma experiência de Munchkin, que eles se matavam no início. Então, a aliança, a negociação do tipo, quantos balls você vai me dar? Mano, você vai me dar todos os balls, só que não vai passar, amigão. Só vou te ferrar. E assim, entrava no rolê, então era legal, porque até chegar no nível 10 era difícil. Então, o que eu concordo com vocês, que é um Munchkin, é um jogo de entrada pra pessoa começar a gostar e ir pros próximos. Mas eu vou falar pra vocês o seguinte, dá uma nova oportunidade pro Munchkin depois de experiente. Depois de estar muito tempo já jogando jogos. Eu já tive essa experiência. É bom. Inclusive com o nosso amigo, que não vou citar aqui, né? Lógico. Com o nosso amigo, que é o único cara que eu julgo ser tão babaca quanto você dentro de board games. Entendeu? Então, mas aí tá. Mas eu sou um babaca consciente que já aviso. Eu vou ser babaca. Você já sabe que eu vou ser. E a gente tá brincando, mas nas últimas nossas mesas tem ficado melhor. Porque a gente tem conseguido definir quais são os jogos que vamos jogar na noite. Porque esse é o grande problema do board game. Você reúne todo mundo 7 horas da noite e pra definir o primeiro jogo são às 9. Começa às 9. Entendeu? Quando a gente não quer começar um jogo novo e tem que ler as regras. E aí até começar a ver um vídeo de entrada, ler o manual, são 10h30, 11 horas. Chegou a pizza, vamos parar pra comer. Tu sabe que o tema do programa é pra vender o peixe, não é pra afastar, tá ligado? O jogo é a melhor coisa. Ele vai afastar as pessoas. Não, Cris. E outra, ele tá descrevendo board games com o Nicolas, tá ligado? Porque ele esqueceu, ele ocultou a parte do vamos marcar às 7. E o Nicolas chega às 9h30. E às vezes, às 9h15, ele avisa, vou chegar mais tarde. A gente já faz 2 horas que a gente sabe disso. Vou falar uma coisa. E no final, como é que é a noite de vocês? É maravilhosa, não é? Então, mesmo com todos esses contratempos, é muito legal jogar board game. Senhores, como diria o grande Lucas Andrade, o Luquita, vamos falar de coisas que não afastem o iniciante e também não ofendam o entendido. Vamos dar a luz, vamos dar o caminho das pedras para quem quer iniciar no hobby, certo? Antes de mais nada, eu quero saber dos senhores quais foram, ou qual foi, para ser mais sucinto, qual foi o primeiro jogo que vocês tiveram contato dos jogos modernos? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta, Cris. O primeiro que você jogou ou o jogo que você viu e falou assim... O primeiro que você viu e pensou assim, caraca, existe esse mundo novo que eu não conhecia. Que explodiu tua cabeça. Timeline.
Timeline, bom jogo pra iniciar, bom jogo. Joguei Timeline, eu lembro, e esse é um ano que eu nunca vou esquecer, porque isso foi em 2015, com o Thiago Piedade em Santos. Pô, legal. Bem legal. Veste? Bom, cara, não tão novo, mas o que eu vi que realmente fugia de board game daqueles tradicionaisão, tá ligado? Tipo xadrez, whatever, que a gente já comentou, foi Hero Quest, cara. Hero Quest. Mas dos atuais, foi Zombicide. Boa lembrança. Nicolas? Mano, o meu foi Alhambra. Alhambra. E por incrível que pareça, também foi meu primeiro board game. Pô, legal. Bem legal, tu já trouxe ele aqui já. Inclusive, você trouxe ele aqui no dia que a gente tava com a pessoa mais bonita do universo jogando, né? Verdade! O Lee, cara. O Lee de lindo. Cara, eu lembro até hoje, eu guardo essa frase no meu coração, cara. Que ele falou, depois que ele jogou vários board games, inclusive o Alhambra, ele falou, cara, eu nunca imaginei que ia jogar um jogo de tabuleiro que não usasse dados. Aí eu falei, caraca, cara, o cara não conhecia, ele achava que tava preso naquele mundo do jogar dado dentro da casinha, tá ligado? Avança a casa e volta a casa. É, cara, muito impressionante. E o meu, cara, que eu comecei, a primeira coisa foi o Kickstarter do Zombicide. Eu não comprei no primeiro ano, eu ganhei no segundo ano, mas tecnicamente, o Zombicide foi meu primeiro jogo, mas tecnicamente mesmo, foi o King of Tokyo. Porque enquanto o meu Zombicide não chegava, eu comprei o King of Tokyo pra ir quebrando galho até chegar o Zombicide. É claro, tive contato nos anos 80 com muitos jogos diferentões, né? Contatos cósmicos, Scratch, todos aqueles da Grow que a Grow lançava. Que a Grow lançou muito jogo que não era cópia, sabe? Não, Contatos Cósmicos era cópia. Mas, enfim. Mesmo as cópias, o que fugia do padrãozão, tipo, que nem Scotland Yard, tá ligado? Essas coisas, isso eu também tive contato. E querendo ou não, cara, Interpol é muito legal, cara. Era muito legal aquilo ali. Porque, por mais que fosse competitivo, ele fugia daquele escopo de dama, xadrez, gamão, ludo, tá ligado? Sim. E aí eu te faço uma pergunta. Mas antes do board game moderno, você vinha tendo contato com os board games antigos? Ou você jogou eles na sua adolescência, na sua infância, ou em algum momento da sua vida, e você tava numa vacância onde você viu os board games e falou, olha, isso pode ser muito legal, e jogou? Exatamente. Qual foi a tua relação? Exatamente isso. Descreveu exatamente o que aconteceu comigo. Jogamos tanto o War, Banco Imobiliário, Scotland Yard e essas coisas, jogamos tanto que chegou uma hora que saturou, não deu mais. Aí esquecemos, esqueci totalmente. Com o advento do Zombicide pela Galápagos, que eu vi a propaganda, o preço que era meio salgado, não comparado com o de hoje que tá muito salgado, mas quando eu vi que tinha um jogo de tabuleiro com zumbi, com as miniaturas, sabe? Tu olha aquela mesa bonita, montada, tu fala, putz, isso é outro mundo, cara. Mas eu tive nessa vacância que você falou, enquanto eu tava adormecido, eu tive um breve contato com Hero Quest também. Entendi. Hero Quest, assim, depois nunca mais. Eu falo pra você porque eu não tive essa vacância. O meu rolê foi um pouco diferente, porque assim, eu jogo board game, eu cresci jogando board game. Meu tio me levava pras mesas deles de War, de War, Banco Imobiliário. Meus primos jogavam Scotland Yard comigo. Meus primos são 7 anos mais velhos, né? Sim. E chegou um ponto que as minhas mesas, e assim, eu migrava de grupo, porque eu jogava, sei lá, 3, 4 partidas de War e as pessoas enjoavam, sabe? Certo. Aí eu queria jogar mais. Beleza, obviamente chegou uma hora que você enjoa, mas eu queria jogar mais, porque eu gostava da ideia de reunir pessoas pra jogar. E sem contar que tu era criança, né? Criança sempre quer mais. Não, eu já tô falando uma ideia que, assim, já tava mais velho, já tava com 16, sabe? Tá. 17 anos, já tava mais velho já. Pô, tá velho, né, cara? Não, e assim, eu tô falando o seguinte, quando eu era criança, meu time levava. Aí eu com 12 tinha uns amigos que jogavam. Aí eu com 14, com 15, eu tinha grupos, e eu sempre procurava mais grupos. Porque assim, obviamente, você não precisa jogar o jogo toda semana, todo dia.
Porque você demanda tempo pra jogar esse tabuleiro, é 4, 5 horas. Sim, então, sim. se você jogar, sei lá, 10 vezes no ano, 11 vezes no ano, é muita coisa, sabe? Então eu jogava... E tá aí um diferencial dos jogos modernos. Porque, por exemplo, um WoW que demora 6 horas e não tem fim, é um banco imobiliário que até todo mundo falir, só sobra um. Os jogos modernos, eles têm tempo de duração, porque geralmente são em missões. Cumpriu a missão, acabou, cara. Né? Exato. Tem jogos demorados e tem jogos super rápidos. Então nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas essa diferença tem um final, né? Tem um final. Tem um começo, um meio e um fim. Não é que nem um banco imobiliário que até o último falir. De repente tu tá falindo, aí tu se recupera. Putz, é mais 2 horas de jogo, cara. E aí o meu caso foi exatamente esse, cara. E eu procurava os grupos. Até que chegou uma hora que eu não tinha mais amigos também. Então, mas você é um cara de sorte, que você tinha uma família que jogava. E no meu caso, eu não tinha. No meu caso, eu tinha minhas irmãs mais velhas. A minha irmã mais velha, a primeira, ela geralmente jogava comigo, mas ela não era muito de jogar. Ela jogava de vez em quando. Então eu jogava mais com os amigos da rua, né? Só que os amigos é aquilo, a vida vai passando, eles vão se mudando, vão saindo, perde o gosto do jogo. E aí fica difícil jogar. E aí eu me vi obrigado a procurar outros jogos. E aí, conversando com meu primo, ele falou, cara, lá fora tem muito jogo, velho. Tem muitos jogos diferentes. Sim. Aí eu fui ver. E eu vou pedir desculpa pra você, cara. O primeiro jogo não foi Alhambra. Parando pra lembrar agora. Foi o segundo. O primeiro foi Ticket to Ride. Ticket to Ride. Pode escrever. Que aí, que eu falei, foi o primeiro vídeo que eu vi. Que ele é o mesmo esquema, né? Ele também... ele lembra muito os jogos antigos, né? Só que ele é mais rápido, ele já é moderno, mas ele tem... Ele é um jogo de entrada, né? Que eu acho que é uma coisa que é importante a gente falar em algum momento. Isso, vamos falar agora. Vamos dar o caminho das pedras para quem quer começar. Então, é o seguinte. O que a gente pode falar para jogos de entrada? Se vocês fossem recomendar um jogo de entrada para pessoa que não conhece nada de jogo de tabuleiro, você quer impressionar essa pessoa com um jogo que seja fácil e rápido, qual vocês indicariam? Fala. Timeline. Doom falou Timeline. Cara, eu sempre recomendo Timeline por um sério fator. Quando eu fui apresentado a Timeline, me fizeram uma piada que eu uso isso até hoje, você já presenciou, que eu falo assim, Timeline é um jogo tão fácil que eu consigo explicar as regras em menos de 2 minutos. Entendeu? E o cara conseguiu explicar as regras do jogo pra mim em menos de 2 minutos. E eu explico as regras do jogo em menos de 2 minutos. E você percebe que é um jogo com a mecânica mais simples possível. E ele é muito divertido, cara. Então, assim, mais ou menos, pra quem não conhece, do que se trata o Timeline. Então, Timeline funciona assim. O jogo ele é composto de diversas cartas que elas têm algum tipo de evento de um lado. E do outro lado tem o mesmo desenho do evento, certo? Porém com a data, com o ano que aquele evento ocorreu. Certo? Então como é que funciona? Cada jogador compra 7 cartas do monte, lembrando que os anos tem que estar sempre para baixo, entendeu? Ele não fica oculto, fica em cima da mesa as cartas. E aí abre-se uma carta no meio da mesa que é o início da linha do tempo. E ela vai ter uma data. Então, uma vez a cada jogador, você vai pegar um dos eventos que está na sua mão e vai encaixar nessa linha do tempo. Antes ou depois daqui já está aberta. Exatamente. Se você acertou a data, a carta fica ali. Se você errou, você vai colocar ela na posição correta da linha do tempo, certo? E você vai comprar uma nova carta. O jogador que fica sem cartas na mão primeiro ganha. Simples. Simples e perfeito pra quem... Não, porque, tipo assim, com o tempo, né, lançaram vários tipos de jogos, de conteúdos pro Timeline específicos. Então, por exemplo, você tem um grupo de pessoas que gosta de filmes e séries e acompanha filmes e séries e estuda sobre filmes e séries. Você tem o Timeline filmes e séries, entendeu? Que é um timeline só de filmes e séries. Você tem o Timeline históricas. Inventions, que é só das invenções. Eventos históricos. Isso. E tem o Timeline básico que vem tudo misturado, filme, série, invenção. E tem o novo. Novo não é nem tão novo assim, mas tem o do Timeline História do Brasil. Que ele fala de eventos sobre a história do Brasil. Pra educar também é muito bom. Exatamente.
Né? Se a gente tivesse jogado mais o timeline da história do Brasil, a gente saberia que era o Juscelino Kubitschek, né? Dos 50 anos em 5, né? E aí, Nicolas, o que você recomendaria para um iniciante? Cara, eu não consigo falar um não. Eu fico com 2 ou 3, cara. Não, tem que ser um, porque todo mundo vai falar. Então eu penso que pra mim eu vou ficar no Ticket to Ride, cara. Eu penso no Ticket to Ride. Ele traz a ideia do antigo board game, da coisa antiga, do War, do Monopoly, da ideia antiga, mais rápido, renovado, sabe? Ele traz os dois mundos. Na minha opinião, ele é o meio. Ele é o meio do moderno e do antigo. Então a transição dele é ótima. Tá, e do que se trata o Ticket to Ride, pra quem não conhece? O Ticket to Ride, ele é um jogo que todo mundo vai tirar uma cartinha e você tem que, com o trem, atravessar de um lugar ao outro. Então você vai pegar uma carta, que é a sua missão, e você vai ter que seguir linhas. Então você vai ter que fazer seu trem, atravessar, sei lá, do Japão até a Europa, até, sei lá, a Alemanha. E aí você vai fazendo o caminho no mundo, ou você vai ter o Ticket to Ride Europa, ou depende do que você jogar. Você tem a missão de fazer uma linha férrea, você tem que criar essa linha de tal ponto A ao ponto B. Exatamente. Sim. Então a dificuldade é como você vai montar essa estratégia, porque outras pessoas vão ter que cruzar também. Então ele não tem dados, e você tem a mecânica, você tem uma missão, você tem um tabuleiro fixo real, porque muitos dos board games que nós temos hoje, nem tabuleiro existe, como eu estava falando do Timeline, que é um board game, é um card game, board game que não tem. O Takenoko, que não tem um tabuleiro, é tiles. Você vai o próprio Takenoko. Você vai montando. Já o Ticket to Ride não, ele tem um tabuleiro, mas ele entra naquele mesmo modo. Você tem uma missão, você não usa dados, você tem um caminho. Então, por isso que eu falo que ele é a migração. Você tem a cara velha do tabuleiro velho, você não tem o choque de montar os seus próprios tiles, de quebra-cabeça, disso, daquilo, ou como outros jogos que são do jogo, que o tabuleiro é um navio, você está dentro do navio e você mexe dentro do navio e tudo mais. Ou Potion Explosion, que o tabuleiro são fileiras onde você tem as poções e você tira a bolinha e elas batem, sabe? Ele não tem a mágica dos novos board games, do moderno board game. E ele tem os dois. Ele tem a ideia nova de ser um jogo mais rápido, mais prático. Porque uma coisa que deixa demorado é você ter que ficar rolando dado e tira pecinha e põe pecinha. Os modernos não, tempo. E isso, pra mim, ele é perfeito. Beleza. Deixando o Vest por último, pro Vest pensar, que eu não sei se o Vest tem algum. Já tem algum já na mente, Vest? Tem, mas pode falar o seu. Então, beleza. O meu eu vou falar, cara. Eu poderia falar dos que eu comecei, ou eu poderia falar do Dixit, eu poderia falar do próprio Takenoko. Mas eu vou falar de um jogo, cara, que pra mim, de entrada, ele é perfeito e ele é atual. O jogo é o Bandido. Cara, não tem coisa mais simples que o Bandido, cara. Cada jogador pega 3 cartas, tem um bandido no meio uma carta que tem o bandido e a cela dele. E nessa cela tem 5 caminhos abertos, que é por onde ele vai fugir. O teu objetivo, cara, é ir encaixando as cartas nos caminhos e ter que travar o bandido com umas cartas de lanterna. Certo? Só que, dependendo da mão que você tiver, você não vai conseguir lacrar o caminho do bandido. Você vai abrir mais caminhos para ele fugir. É cooperativo e o objetivo de todo mundo é fechar todos os caminhos para o bandido deixar de fugir antes que acabe as cartas de compra. Se acabar as cartas de compra, o bandido fugiu se tiver um espaço livre. Cara, para mim esse é um jogo perfeito para entrada. É fácil, é simples, cabe no bolso, não tem caixa grande. Ele não tem caixa grande, ele é um deckzinho pequenininho, você pode jogar em qualquer mesa. Não, qualquer mesa não pode porque estica muito, né? O caminho estica demais. Mas o jogo é muito, cara, muito friendly, assim, sabe? É muito fácil, cara, de tu pegar as regras. É o tipo que nem o Doom falou, cara. É uma regra que tu explica em menos de 2 minutos. E a pessoa se diverte, porque às vezes tu quer ajudar, mas tu dificulta mais o rolê, tá ligado? E, cara, eu recomendo fortemente Bandido, cara. Bandido é muito bom pra começar.
Vai lá, Vesh. Bom, eu ia, na verdade, indicá-lo de cara, assim, por ser já assimilar alguma coisa que já tinha jogado no passado, aquele jogo que é tipo um detetive, tá ligado? Detetive ladrão, que eu joguei a jogar na tua casa, tá? Mas eu esqueci, só não me lembro, eu recordo exatamente o nome agora. Isso. Só que eu não vou exatamente indicar ele, porque querendo ou não, vai fugir um pouco do que eu gostaria que as pessoas realmente entendessem como um jogo de tabuleiro atual, que é o estilo que eu gosto, que é ser cooperativo, tá? Esse, querendo ou não, acaba competindo, vai ter um ganhador e tudo. Mas eu acho que o que eu indicaria seria Flashpoint, cara. Flashpoint é bacana. Flashpoint é sensacional, porque a mecânica não é difícil de jogar também, e remete também a estratégia e a atualidade, né? Então mexe um pouquinho com o que as pessoas já conhecem, não que vivem aquilo, né? Mas combate a fogo e ter aquela parada de bombeiro, salvar. Não, então conta aí do que se trata. Do que se trata o Flashpoint? O Flashpoint, na verdade, é um jogo onde os jogadores ali, eles têm um objetivo de entrar, vamos dizer que ser de forma grosseira falando, numa situação onde um prédio ou uma residência vai estar pegando fogo e você vai ter que resgatar os reféns que vão estar ali dentro. E o objetivo... Lembrando que todo mundo é bombeiro. Lembrando que todo mundo são a parte da equipe de resgate, é o bombeiro, né? E o intuito é você conseguir resgatar todas as vítimas. E o negócio se todo mundo tem que acabar colaborando, porque só vence no final se todo mundo conseguir sair vivo daquela situação. E se você não vai dando merda durante o jogo, assim, as salas elas vão acabar pegando mais fogo, vai aparecendo mais chamas, vai perdendo o controle, e quanto mais o caos vai aparecendo, mais o controle vai sendo perdido. Então você tem que tentar manter o controle o mais firme possível. E esse é mais ou menos o resumo, assim, do que seria o Flashpoint. Então é um jogo operativo onde todos os jogadores são bombeiros e eles têm o objetivo de entrar numa situação de caos, de incêndio, e resgatar as vítimas e sair todo mundo vivo daquela situação. Lembrando de alguns pontos nesse jogo que tu não citou, que cada bombeiro tem um poder específico, né? É uma habilidade, né? Eles têm uma habilidade específica. Lembrando também que você pode fazer danos estruturais no prédio, o prédio cair na tua cabeça e acabar tudo. E que tem um número de vítimas, né? Tem um número certo de vítimas. Se chegar nesse número de vítimas, o jogo também acaba. Aí o incêndio ganha. Legal. Ficou bacana essa dica aí. Apesar dele não ser um jogo de, assim, porta de entrada, mas ele não é difícil de você pegar o jeito, né? Ele é bem... Posso falar uma coisa? Olha como são as coisas, Cris. Somos 4 pessoas, talvez o Vesh não seja o que menos joga. E então a opinião dele é tão importante. E, você percebeu que nós somos 4 pessoas e falamos 4 tipos de jogos totalmente diferentes. Olha. Exatamente. Esse é o próximo papo, que nós vamos falar de tipos de jogos. Porque é o seguinte, você e o Doom falaram 2 card games, que são board games, tá? Mas do gênero de card games. Sim, pra entrar. Eu e o Vesh falamos de 2 board games, tabuleiro, montado, ok. Sim. Mas olha que coisa, você falou um card game cooperativo. Que o bandido você joga em conjunto, todo mundo tentando se ajudar ao mesmo tempo pra conseguir pegar o bandido e tudo mais. O Doom falou um card game de competitivo, que você tem que colocar na ordem certa e ganha quem acabar com as cartas primeiro. Então, assim, óbvio, não tem uma competição direta, mas tem uma competição. E é educativo. 100%. Eu falei do Ticket to Ride, que tem uma competição, mas uma competição é diretamente com você, porque você tem que montar uma estratégia mais rápida que o outro, você não tem um combate direto com o oponente. Enquanto o Vesh, ele falou um jogo de board game totalmente cooperativo, onde as pessoas têm que ajudar. Olha que loucura! Como você pode entrar em qualquer meio, por qualquer porta. Hoje em dia, falando nisso, a gente sabe que tem muito tipo de board game. Tem o cooperativo e o competitivo. E tem os semis também, que é meio competitivo, meio cooperativo. Existe também esse tipo. Cara, existe milhões de tipos de jogos para milhões de tipos de gostos. Então, cara, você pode escolher o que você quiser. Vamos lá. Tem os jogos...
Rapidinho, antes de entrar na questão dos só acho que vale ressaltar aqui, pra finalizar o assunto dos games de entrada, um game que ele merece menção, porque ele é o game de entrada do nosso grupo, que é o Elder Signs. Quando vocês apresentaram board games pra mim, foi a minha primeira mesa, foi Elder Signs. Quando a gente foi apresentar a mesa pra várias pessoas que eu levei lá no grupo pra gente jogar, foi Elder Signs. Inclusive, uma coisa que eu notei, que o Elder Signs no nosso grupo, ele é um jogo que ele tá ficando, tipo assim, ele fica na prateleira lá. Quando a gente tem um jogador novo, que não entende de board game, que nunca viu board game, a gente põe ele na mesa. Entendeu? Exatamente, é bom. Ele é o nosso... Fez isso. ele é o nosso jogo de entrada. Exatamente. E aí, falando desses tipos, já que o Dudu falou também, tem... Cara, tem vários... Tem os jogos competitivos, os cooperativos, isso eu já falei. Tem os jogos chamados fillers, né? Os party games, que são os jogos mais curtinhos, que geralmente são de cartas, né? Tem alguns com peças e são muito rápidos. Geralmente a gente joga eles antes de jogar um jogo pesado. O que é um jogo pesado? Não é aquele jogo de 10 quilos, é aquele jogo que vai demorar mais de 3 horas, por exemplo. Esse jogo é para quem já tá enfrunhado no hobby, né? Sim. Mas além disso tudo, cara, o que os jogos têm? Eles têm mecânicas diferentes. Além do tipo de jogo, eles têm mecânicas. Então eu vou falando aqui algumas mecânicas para vocês e a gente vamos lá falando. Vamos lá. A primeira mecânica que existe, cara, assim, das separadas aqui lembramos, é deck building, que é a construção de baralho, né? Que seria como se fosse o Magic. No draft, sim. Sim, que são jogos de cartas que basicamente ditam as suas ações, né? Elas, geralmente você pode ter outros elementos, pode ter peças, pode ter meeple, mas é o baralho inicial que vai te dando recurso para você fazer as coisas, né? E você vai comprando carta e vai montando o melhor tipo de jogo. Vamos lá. Warriors. Nem todos são deck builder de cartas, hein? Sim, Warriors, verdade. Eu tô olhando pro meu aqui. Sim. Você pode ter um deck builder de dados, mas só sendo chato. Não, Dice Forge. Mas tu tá sendo chato, tu é chato, cara. Isso é normal. Isso a gente já sabe. Tu já falou isso direto, desde o começo. Vamos lá. Tem o Take That, que literalmente seria o Toma Essa. Que é aquele jogo, cara, é o jogo de treta, tá ligado? É aquele jogo que tu vai jogar uma carta pra ferrar um amiguinho, diretamente. Munchkin é Cash Guns. É o Uno moderno. Coup, Saboteur, Quartz, tem vários. Cash Guns é jogo de mulher trair os outros. Exploring Kitchens, Cash Guns também, é Take That. Não, né? Cash Guns é jogo de divórcio. Cash Guns é jogo que vocês gostam de mirar, velho. Vocês gostam de me tirar do jogo, é impressionante. Tem um jogo de blefe, certo? Tem um jogo de blefe, o Coup, o Saboteur, né? São Xerife. The Resistance, Xerife of Nottingham, Bang. Tem vários jogos, Spyfall, Lobisomem por uma Noite, é jogo de blefe. Lobisomem por uma Noite, incrível. Jogamos esses dias, é incrível. Esse jogo é bom, Porra. Muito simples, né, cara? São 8 cartas que vem no jogo. Black Stories, não é? Não, Black Stories é outra categoria. Não. Esse é o jogo de blefe, tá ligado? É o jogo que tu tem que... Ou tu é o espião, ou tu é o traidor, alguma coisa assim do tipo. Tu tem que ficar mentindo pra poder sobreviver. Tem um jogo... Também. Isso. Tem os jogos de eliminação de jogador. Exploring Kitchens, King of Tokyo, Love Letter. Eu acho legal... Hã? Ah, não. Timeline não. Não, Timeline não. São jogos de eliminação de jogador, é uma mecânica que funciona que assim... Zombicide. Se você morrer, você tem que esperar o jogo continuar. Se foi eliminado, tem eliminação de jogador. Não. Ele entra como eliminação de jogador? Acho que não, Cris. Não? Não, porque ele é cooperativo. Ele é cooperativo. Faz sentido. É o jogo que você tem que eliminar pra sobrar um só. Exato. Love Leather é legal pra caraca, mano. Love Leather é muito bom, velho. Love Leather é bom. Você quer ver um? Vou dar um exemplo bom? Tsuru. Tsuru é eliminação de jogador. Exato. Porque o último que ficar na mesa ganha. Exatamente. Perfeito. Eu acho que é importante dizer, só um pouquinho, que os jogos podem se enquadrar em mais de uma categoria, tá?
Sim. Eu acho que, quem você falou do Exploding Kittens, que ele é um jogo de eliminação, ao mesmo tempo que ele é um take that, sabe? Sim. Os jogos, eles vão se... Essas categorias não é únicas. Tem jogo que tem mais de uma mecânica funcionando nele. Sim, Exato. Aí parte da complexidade do jogo. Exatamente. Vamos lá. Outra categoria de... Outra mecânica que tem é a alocação de trabalhador. Que você usa os bonequinhos, né? Pra fazer o trabalho pra você. Eu tenho um exemplo aqui do Rock'n'Roll Manager. Estamos falando de euro? Exatamente. Euro. Isso é uma coisa também que tem que ser dita. Além das mecânicas, essa é a quinta mecânica, alocação de trabalhador. Geralmente nos euros tem. Aí você vai perguntar, o que é o euro? Cara, são tipos de jogos. Existem o euro, que são aqueles jogos que você trabalha com cartas ou com peças, você faz uma maquininha, né, hipoteticamente, e essa maquininha vai te rendendo pontos, e no final quem tiver mais ponto ganha, certo? E tem o outro tipo que é o Ameritrash. O Ameritrash qual que é? Geralmente em jogos de miniatura, que vai ter muito dado, vai ser aleatório os resultados do combate, e nem sempre quem jogou melhor ganha, entendeu? Mas geralmente os Ameritrashes eles são mais imersivos no tema. E eu só vou colocar um adendo aqui sobre euros, certo? Galera, ouvintes, isso é sério, é um assunto sério. Não caiam na falha que eu caí, tá? Quando eu entrei no hobby, eu estudando sobre jogos e tudo mais, eu tinha uma coisa que eu era veemente, eu lutava a favor disso, militava a favor disso, que eu falava que, assim, euro era um negócio que, assim, você jogou um, jogou todos, porque eles são iguais. Hoje eu pago a minha língua, eu admito, tava errado, tá? Os euros são diferentes entre si, sim, entendeu? Eles têm mecânicas diferentes, sim, são divertidos em suas maneiras, sim, entendeu? Inclusive, hoje eu sou fãzão de euro. Sim, mas o Ameritrash é melhor. Vamos lá. Eu acho que o legal de diferenciar o euro do Ameritrash, rapidamente falando, é que o Ameritrash, como o Chris falou, ele traz aleatoriedade, ele traz confusão pro tabuleiro, sabe? Exato. Você não consegue prever o que vai acontecer. Então você fica mais loucura, você acaba zoando mais, tem maior provocação, porque tudo pode acontecer. Exato, cara. E tem uma coisa... Vocês estão falando isso que vocês não jogaram Taverna. Não, que peraí. É dedo no cu e gritaria o jogo. Peraí, vocês estão falando isso, que eu concordo que o Doom falou que nem todos são iguais e que ele é um fã de euro. Mas, Nicolas, fala a verdade. Não tem nada melhor do que quando tu vê que o bicho tá ruim pro teu lado, não vai dar em nada, e tu faz aquela jogada épica, que tu tira nos dados e salva todo mundo. Assim, o Ameritrash é um clássico dos clássicos, cara. Tu vai ficar um mês falando daquela jogada que tu fez, cara. E vou te falar, aquela jogada foi genial. Genial. Sim. Eu nunca planejei tanto nos dados pra cair aquela combinação. Nunca. Assim, qual era a chance, né? Tu ainda fala assim, qual foi a chance de eu tirar aquilo? Tirou e salvou todo mundo, cara. A habilidade, Cris, é a habilidade, cara. A habilidade dos dados, a habilidade dos dados. Voltando às mecânicas, cara, tem o de ação simultânea, que são jogos Magic Maze. São jogos que cada um programa secretamente qual será a sua ação. E elas são reveladas juntas. Jogo de passar raiva. Magic Maze, Tinko. Catching Guns. Dead Man's Doubloons. Seven Wonders. Revela a carta junto, né? Também. Então, aí tem o Catching Guns, exatamente. Seven Wonders, Catching Guns, Sushi Go. Vou falar uma coisa. Game of Thrones. Game of Thrones. Mas aí também tem outras coisas, né? Vamos lá. Aquela que você põe suas moedinhas e quando começa a virar as ações de todo mundo, você fica tipo, meu Deus do céu, cagada. Ai, cagada que eu fiz. Não devia ter confiado no Nicolas, né? Pensa assim. Vamos lá. Sétima mecânica, cara. Colocação de peças, cara. Que os jogadores devem colocar as peças obedecendo regras específicas para ganhar pontos. Victoria Mastermind. Carcassonne, Azul, Ticket to Ride, Takenoko, o legal é que cada mecânica que vocês estão falando, a gente consegue trazer diversos jogos que são completamente diferentes. Exatamente. Porque, tipo assim, se você botar Victoria Mastermind de um lado e Carcassonne do outro, Ticket Ride,
Você entrega na mão de uma pessoa, a pessoa vai falar, cara, esses jogos não tem nada a ver um com o outro. Não tem nada a ver um com o outro, cara. Totalmente diferente. Sendo que, na verdade, eles têm uma mesma mecânica ali presente, entendeu? Exato. A próxima aqui acho que vocês vão gostar também. Coleção de componentes. Que são... Esse é legal, hein? Que você tem que colecionar os componentes que estão disponíveis no jogo. Podem ser cartas, peças ou dados. Aí os exemplos que tem aqui, cara, Five Tribes. Splendor, muito bom, por sinal. Muito bom. Potion Explosion. Ticket to Ride também. São jogos de colecionadores de componentes. Tem os jogos de equipe. São jogos que dividem a mesa em equipes, tá? Tipo Saboteur. Assuntos Eternos. Código Secreto, né? Que é o Codenames. Assuntos Secretos. Assuntos secretos? Internos. Assuntos internos. Lobisomem por uma Noite. É jogo de equipe. Tem um outro tema aqui, é o cooperativo. Esse a gente já explicou bastante. Que é todo mundo em prol de um mesmo objetivo. Do mesmo objetivo, exatamente. Que são tem o Pandemic, tem o Zombicide, tem o Magic Maze, que é meio caótico. Que eu acho que o Magic Maze ele já entra na ação simultânea também. É uma coisa a dizer, o Magic Maze é o jogo que depois de um tempo você já jogando board game vai jogar só pra dar risada. Não vai jogar porque você quer fazer, porque você não vai conseguir, mas você vai rir que nem eu não consigo jogar, eu não tenho estabilidade pra jogar Magic Maze. Tu tem, Dum? Eu tenho. Eu não consigo, cara. Eu tenho, mas assim, muito na limiar. Eu tenho pra jogar 2 partidas no máximo. Porque na terceira já dá vontade de pegar aquele meeple vermelho gigante e já dá na cabeça de um. Dá vontade de... Porque a regra permite que você pegue aquele pino horrível e fique batendo na mesa. Dá vontade de bater na cara da pessoa. Pra pessoa acordar, né? Vira aqui! Vamos lá. Babaca! Outra mecânica é o leilão, cara. Jogos de leilão. Né? Five Tribes, exatamente. Five Tribes. Vou trazer... No Tanks. Vou trazer um do underground da temática de leilão aqui, que eu aposto que nenhum de vocês jogou. Brasilis. Esse eu não joguei. Brasilis. E é da Galápagos, viu? Eu tenho, por sinal. Eu tenho também. Tem os jogos de desenhar, cara. São os novos, né? Que você tem que desenhar pra jogar. Aí tem o Cartógrafos, que é bem conhecido. Tem o Railroad Inc., Colheita de Dados também. Jogos de desenho. E tem os jogos de memória, né? Que são os jogos que você tem que memorizar carta, peça, detalhe. Aí tem o Hanabi, tem o Coach Express. Se eu não me engano, o Black Stories entra nessa categoria. Exatamente, o Black Stories entra no memória. Ele entra no memória. É isso mesmo. Então, essas aí são as mecânicas, cara. Então tem vários jogos e tem jogos que usam mais de uma mecânica, cara. Inclusive, eu gostaria de fazer uma menção aqui. Pode fazer. Gloomhaven. O Gloomhaven, pra mim, ele entra numa mistureba, né? Pra falar a verdade. Exato! Porque ele é Ameritrash. Várias mecânicas. Ele é Ameritrash. Ele é deck building. Ele é um Dungeon Crawler. Ele é um RPG. Entendeu? Ele entra na categoria de RPG a partir do momento que você tem as campanhas, você tem que jogar com o mesmo grupo mais de uma vez, entendeu? De preferência todas as vezes. Que é uma característica forte do Dungeon Crawler, né, cara? É um grupo, é como se fosse um RPG, é um grupo pra poder desbravar alguma coisa a um objetivo, E ele tem um tipo de jogo, né? Aí não é mecânica, é um tipo que eu acho muito interessante a gente ressaltar aqui. Que ele é um Legacy, né? Isso que eu ia falar, que eu achei que tu ia esquecer. Ele é um Legacy. Ele é um Legacy, entendeu? Ele é um jogo que foi projetado pra você sentar com o seu grupo, abrir a caixa, jogar ele, consumir ele uma vez até o final e é isso, entendeu? Quem não sabe, jogo Legacy é aquele jogo que você altera o tabuleiro, você altera as cartas, você... Tem jogos que mandam você rasgar a carta. É tipo jogo pra você jogar uma vez só. Montou aquele grupo, tu vai ter jogo pra mais de ano. Agora, né? Eu quero saber quem é Baludo.
Eu quero saber quem tem coragem. Quem rasga um jogo de R$500 aqui? Nunca. Não dá, né? Não dá. De 500 não, cara, mas eu colei os adesivos do mapa do Gloomhaven. Hipoteticamente, cara. É hipoteticamente falando. Não, mas, ô Vesh, esse de rasgar carta... Não é hipoteticamente falando, não, ô Vesh. Não, o de rasgar carta... Não, se liga, o de rasgar carta, você necessariamente não tem que rasgar a carta. Você pode tirar a carta da caixa do jogo e falar, essa carta não tá valendo mais. Ok. Até aí, tudo bem, tem como você contornar. Mas, cara, quando você tem que colar adesivo no tabuleiro, mano, aí... E aí eu vou dá uma dor no coração. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Nós não jogamos ainda, está guardado pra nós jogarmos. Sim. Mas eu falo pra vocês, como é que você faz com o CFO? Que você tem que guardar onde, você tem que marcar no seu tabuleiro aonde foi com o seu navio, o quanto ele andou, o que ele fez. O seu personagem muda a característica no meio do jogo, você tem que escrever. Você tem que colocar adesivo na carta, né, do personagem. Exato. Mano, assim, por isso que eu vou entrar num ponto, por isso eu entrei isso que eu quero falar o seguinte, o quão imersivo você quer ser, porque a graça é essa, desse board game específico, do Legacy, é você saber que você vai viver aquela aventura e não pode mudar, não tem o que fazer, é aquilo e é uma vida real, é um roleplay. Sim. Que nem, vou colocar um exemplo aqui. Eu mesmo... coragem, hein? Eu mesmo, antes de vir essa grande pandemia, loucura e tudo mais, e a gente ficar todo mundo quebrado, certo? Eu tava me preparando pra pegar, juntar aí meus 200, 300 reais, saca? E comprar uma caixa de Exit. Porque eu queria, tava com vontade de jogar, tá ligado? E é um jogo, não sei se vocês conhecem o Exit, né? Sim. Então, é um jogo que você compra, abre... Compra, abre, joga, terminou de jogar, você pode pegar ele e jogar no lixo. Entendeu? Porque durante o jogo você tem que rasgar componentes, você tem que rabiscar componentes, você tem que dobrar a caixa, você tem que... E assim, o jogo ele usa todos os componentes do jogo. Então tem parte que você tem que rasgar a caixa, tem parte que você tem que rabiscar o manual, tem parte que você tem que... Saca? O jogo exige isso. Entende? Então, assim, eu tava me preparando pra comprar um desse pra jogar um desse, tá ligado? Eu não tenho maturidade pra isso. Você falou do Exit, o Exit é até ok, porque tem versões do Exit que custam, sei lá, R$90. Você acha a gente mais barato? Sim. Mas, mano, você pega o Spyfall que R$399. Não, vamos no Pandemic. Exatamente isso que eu ia falar. Vai no Pandemic Legacy, que no mínimo é 500 pau. Cara, velho. Não, assim... Gente, eu vou falar pra vocês. Quem faça isso, quem tem condições financeiras pra fazer isso, vou falar pra vocês. Façam, sabe? Você tem condição financeira pra fazer, faça, porque eu suponho que deva ser uma experiência única. Todos que fizeram... Faz me chama, né? Me chama, nem que seja pra assistir. Convida. Eu quero ver uma carta de um jogo de 500, 600 pau sendo rasgada na minha frente, inutilizada, né, cara? Eu quero estar chorando com você do lado. E deixe uma caixa de lenço. E faça. Não tô julgando quem faz, muito pelo contrário. Acho que tem que se fazer. A graça, como parte do Legacy, é essa. Quem não quer, não compra o Legacy. Compra o jogo sem ser o Legacy. Mudando de papo pra ganso, deixa eu fazer uma pergunta rápida pra vocês. Papum, qual o jogo preferido de vocês? Eu jogo assim, o top 1 de cada um. Não preciso nem falar, né? Qual? Raven, pô. Amigo, muita coisa investida nele, né? Não é que muita coisa investida, foi um sonho. Eu sei. Quando eu comecei a jogar board games, que o Chris me apresentou, que eu conheci o site da BGG, eu entrei e vi lá, top 1, Gloomhaven. Aí desde o lançamento do jogo até o ano que eu tava vendo, ele foi top 1 todos os anos. Ele era cotado como o melhor jogo do mundo. Por meses, o Cristiano acompanhou essa saga. Por meses eu tentei um método de importar o Gloomhaven de fora pra cá, e o quão trabalhoso seria jogar o Gloomhaven em inglês, tá ligado? Sim. Até que chegou num ponto que nesse negócio de vai, pego, não pego, a Galápagos anunciou... Eu te falei, foi no sábado de manhã que eu vi o anúncio. A Galápagos anunciou que traria o Gloomhaven em português. Aí a gente já começou a se preparar dali. Você entendeu?
E, cara, foi um sonho, assim. Dentro do hobby, o Gloomhaven pra mim foi um sonho. Entendeu? Foi uma jornada. Conseguir o jogo. Agora tá uma jornada jogar o jogo, né? Agora com a pandemia tá difícil, né? De jogar o jogo. Mas quando começar a jogar também, deve ser um tesão, né, cara? Jogar um jogo desse, cara. Bagulho é louco. Nicolas, qual é o teu jogo preferido? Top 1. Alhambra, Time Stories, Game of Thrones. Me recusa a falar um só. O Nicolas não tem opinião formada. Então, velho. Não dá, gente. Assim, piadas escrotas. Eu vou ficar com Alhambra, então. E muita gente conhece aqui como Alhambra. Mas o jeito certo de falar é Alhambra mesmo. E tu, Veste, tem algum preferidão? Cara, Os poucos que você jogou? Eu sou um cara vintage, né, cara? Eu vou de HeroQuest, cara. Tá no coração, né, velho? Tá no coração. HeroQuest tá no coração. Né? O meu, acho que eu não sei se eu posso falar, né? Um deve saber qual é o meu jogo preferido. Mas se falar Zombicide, eu saio da cal. Não. Gabão. Meu jogo preferido, cara, é Pandemic. Com pé? Pandemic, pra mim. Nossa, a piada do Nicolas foi tão ruim que todo mundo calou a boca, você viu? Foi tão ruim. E ainda cortou, né? Tava falando. Nossa, e todo mundo ficou em silêncio. Sim, todo mundo ficou em silêncio pra deixar ele brilhar, né? Vamos lá. O meu jogo preferido, cara, é Pandemic. Pandemic, pra mim, cara, é o melhor jogo que tem. Cooperativo. A gente pode perder mais do que ganhar. Geralmente a gente... É difícil ganhar, né, Doom? É um jogo, cara, é muito bom. Chegou a jogar aqui, Veste, quando tu veio? Não. Então esse aí é um próximo que tu vai jogar aí. No dia que puder vir aí, tu vai jogar Pandemic com a gente. Uhum. Então, senhores... E esse Gloomhaven aí também, pode convidar que o pai aparece, viu? Aí, Dom. Não, é fácil, pô, só vim. Eu tô sem grupo. Gloomhaven é bom mesmo. Gloomhaven é legal. Cara, a única coisa que eu não gosto... Só tem uma coisa que eu não gosto no Gloomhaven, cara. No Gloomhaven, a única coisa que eu não gosto é que os inimigos são de papelão, não são miniatura, cara. Eu acho isso muito zoado. Caralho, o jogo tem mais de 800 inimigos, cara. Exato, tinha que ser tudo miniatura, cara. Nossa, aí a caixa pesava 3 toneladas. E o bolso também ia pesar... Aí o jogo ia custar 40 mil. Ai, caramba. Warhammer? O Warhammer é assim, cara. Tudo miniatura. É porque é o Warhammer 40 mil, mas não existe a piada, desculpa, gente. Nossa, foi uma piada. Meu amigo, acho que essa é a hora de encerrar, entendeu? Então, acho que nós já falamos tudo de board game por hoje. A gente ia fazer um programa de board game e nós conseguimos falar de board game sem falar de board game, né? Exato. Fomos específicos em nenhum tipo. Abrimos a mente de todos aí. Provavelmente, em onde você encontrar o post, nós vamos deixar links com os melhores preços para vocês verem ou até adquirirem os board games, certo? Né, Vesh? Isso aí, vai só seguir pelo link que a gente vai estar deixando lá. Facinho, né? A gente vai estar dando o caminho, não precisa nem procurar, né, cara? Exatamente. E, cara, vamos lá. Senhores, considerações finais? Joguem board games. Board game é a melhor coisa do mundo, cara. Você reencontrar os amigos e jogar é do caralho. Joguem board games. Jogar não é brigar. Gostei dessa, hein? Olha, não seja o babaca do grupo de vocês, só quero dizer isso. Eu não sou do meu, ponto. Putz, o cara é tão babaca que a gente pede uma consideração final, ele fica dando consideração da consideração dos outros, cara. Aí, na moral. Vamos chamar o Nicolas do Discord pra jogar. Que esse eu quero conhecer. Eu não conheço, cara. Esse eu não conheço ainda, não. E a minha consideração final é, cara, descubram esse novo mundo, cara. É muito divertido. Hoje em dia, um pouco caro, tá? Porque é muito nicho, então é um pouco caro. Mas, cara, tem jogos baratinhos aí que, top. E outra coisa, já aproveitando o encerramento desse podcast, antes de mais nada, muito obrigado, Nicolas, por ter participado. Que isso, Cris, sabe? Precisando, estamos aí. Board game eu acho que é um universo muito maior do que a gente mostrou. Tem muito para explorar, muito para crescer. E não só de board games, mas obrigado por chamar e estamos aí, né? Precisando. Beleza. Muito obrigado, Doom.
Uhul! Muito obrigado a todos vocês que escutaram até aqui, que escutaram o final do podcast e que acompanham os Velhos Confrades e o Confraria. E a partir desse episódio, exatamente, especificamente desse episódio, eu estou falando que vai estar aberto o sorteio de um jogo bandido para você começar a sua coleção e a sua entrada no mundo dos board games. Olha aí, cara, que sensacional, cara. Que coisa melhor do que começar um mundo desse aí com um sorteiozão assim, bonito, cara. Cara, é o jogo que eu indiquei pra entrada, porque o bagulho é muito, muito, muito top, cara. E é o seguinte, você que escutou esse programa todo, tá sabendo, por isso que eu só deixei pra falar no final, a partir dele vai ser feito um sorteio de bandido. Nós vamos colocar as regras provavelmente no nosso Facebook, provavelmente também no site em que vai estar postado o podcast, beleza? Então é o seguinte, ficamos por aqui. Calma aí, rapidão. E só pra falar, quer aumentar a sua chance de ganhar o sorteio? Vai no Facebook do Velhos Confrades e coloca lá, que o Doom aparece, chama mais o Doom. Fala pra eles me chamarem mais vezes aqui pra participar dos programas. Não vai alterar em nada a sua chance de ganhar do sorteio, porque essa parte eu menti, mas vai lá e pede pra participar mais. Hashtag chama o Doom, né? Hashtag chama o Doom. Vai lá posta em tudo quanto é lugar. Então é isso aí. Babaca. É isso aí. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Beijundas a todos. Fui! Abraço. Tchau! Chama o Doom! Ui, babaca. E eu vou mudando em relação ao nosso grupo. Que assim, óbvio, a gente gosta de se reunir. Calma aí, gente. Um segundo. Mãe, não dá pra entrar agora. Isso vai pro bloopers. Ah, ela quer entrar. Não, eu ia fazer barulho aqui da porta. Eu vou voltar aqui, sim. Pra quem tá ouvindo, o Nicolas tá no banheiro cagando. Você acabou de ouvir Confraria. Todos os episódios você encontra em www.velhosconfrades.com.br. Siga os nossos velhinhos nas redes sociais. Fale conosco através do contato @velhosconfrades.com.br. Até a próxima confraria!